Começa agora o Gospel News desta terça-feira, hoje é dia 21 de outubro de 2025. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube, Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Governo federal define propostas para recompor orçamento de 2026. Lula anuncia Guilherme Boulos como novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência para se aproximar de movimentos sociais e fazer pressão para o fim da escala 6x1. Polícia Federal pede investigação de ex-assessor de Bolsonaro após governo americano negar a entrada de Felipe Martins no país. Zelensky se reúne com líderes europeus para falar da guerra e Europa avança para deixar de comprar gás natural da Rússia. Professor chama a atenção de estudante e é agredido por pai de aluna. Homem vai responder pelos crimes de lesão corporal, injúria e desacato. E ainda, o Museu do Louvre se manifesta após deboche sobre segurança das janelas. Polícia ainda busca por criminosos. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O governo federal definiu hoje as propostas que vão garantir a recomposição do orçamento do ano que vem. Na manhã de hoje, o ministro da Fazenda afirmou que a Casa Civil e a Fazenda estariam reunidos para organizar o que foi discutido com os líderes. Ontem, Fernando Haddad se reuniu com líderes do Congresso e o presidente Lula para apresentar as possibilidades para garantir a arrecadação. Ao ser questionado se o presidente Lula precisaria estar no Brasil para anunciar as medidas, Haddad disse que não. Com a derrubada da MP que previa o aumento de tributos, analistas apontam para uma perda de arrecadação, estimada em mais de 20 bilhões de reais neste ano, que pode chegar até mesmo a 40 bilhões em 2026. A Embraer afirmou hoje que a carteira de pedidos cresceu 40% no terceiro trimestre deste ano e atingiu a cifra de 31 bilhões de dólares. O comunicado diz ainda que a empresa entregou 62 aeronaves. E o presidente Lula anunciou o deputado federal Guilherme Boulos como novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência. A pasta é responsável pela relação do governo com os movimentos sociais. O presidente Lula convidou nesta segunda-feira o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, para ocupar o cargo de ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, no lugar de Márcio Macedo, que estava na função desde o início do governo, em janeiro de 2023. O anúncio foi feito em um comunicado oficial do Palácio do Planalto. A Secretaria-Geral da Presidência é o ministério responsável pelo diálogo e interlocução do governo com organizações da sociedade civil e movimentos sociais. Boulos tem 43 anos e uma trajetória política voltada ao ativismo urbano. No novo cargo, terá como desafios a articulação política entre o Palácio do Planalto, movimentos sociais e a sociedade civil. Boulos ganhou notoriedade nacional quando foi candidato à presidência da República em 2018. Concorreu por 2 vezes à Prefeitura de São Paulo, em 2020 e 2024. Foi eleito deputado federal em 2022, com mais de 1 milhão de votos. E o presidente Lula embarcou hoje por volta das 10 horas da manhã para a cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático. A expectativa é de que o presidente brasileiro se encontre com o presidente norte-americano Donald Trump. Lula tem na agenda reuniões com empresários e autoridades da Indonésia e a participação da 47ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático, na Malásia. Mas o governo espera mesmo é por um encontro com o presidente americano Donald Trump. A primeira parada do presidente será em Jakarta, capital da Indonésia. Lula vai visitar o presidente Prabowo Subianto. Eles vão assinar atos e memorandos de cooperação entre os dois países. Já na Malásia, Lula deve receber o título de doutor honoris causa pela Universidade Nacional do país e discursar sobre a história das relações internacionais entre os dois povos. O presidente brasileiro também vai se reunir com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, para dar continuidade a pautas iniciadas pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Durante o encontro bilateral, os presidentes vão alinhar a participação do Brasil na cúpula de inteligência artificial, que deve acontecer na Índia, em fevereiro do ano que vem.
A Polícia Federal pediu ao Supremo que abra uma investigação para entender se Felipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro, simulou a entrada nos Estados Unidos no fim de 2022. Martins também é réu no processo da tentativa de golpe. O pedido aconteceu após uma nota do Departamento de Alfândega e Proteção de Fronteira dos Estados Unidos apontar que Felipe Martins não entrou no país no dia 30 de dezembro de 2022. O departamento afirma que a inclusão desse registro incorreto nos sistemas oficiais continua sob investigação e tomará as medidas cabíveis para evitar futuras discrepâncias. De acordo com a Polícia Federal, a inserção dos dados pode ter sido feita para atrapalhar as investigações. No comunicado, a PF afirma que o registro revela a possibilidade de que integrantes da organização criminosa tenham se utilizado do procedimento migratório, com a finalidade de simular uma falsa entrada em território norte-americano. Essa suposta viagem de Martins foi usada como justificativa para a PF para o pedido de prisão em fevereiro de 2024. A defesa de Martins afirmou reiteradas vezes que o registro de entrada estava errado e que ele estava no Paraná na data da viagem. A PF afirmou ainda que o episódio envolvendo Martins tem sido usado para obstruir as apurações e pode ter relação com a milícia digital, investigada no STF por atacar instituições democráticas e autoridades. Israel confirmou o recebimento de um corpo de refém na faixa de Gaza. Um comboio transportando o corpo de um refém israelense foi levado ao Centro Forense Nacional em Tel Aviv para identificação. Mais cedo, Israel informou nesta segunda-feira que suas tropas na faixa de Gaza receberam por meio da Cruz Vermelha o corpo. Antes da entrega dos restos mortais, o movimento islamista havia devolvido a Israel 12 dos 28 cadáveres de reféns que se comprometeu a devolver no âmbito do acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza, em vigor desde 10 de outubro. Também nesta segunda-feira, enviados dos Estados Unidos se reuniram com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, um dia após ataques que provocaram o temor de um colapso do cessar-fogo. Israel realizou no domingo uma série de bombardeios na faixa de Gaza, que alegou ter sido uma resposta a ataques do Hamas. O movimento palestino negou ter executado ataques. Após os bombardeios, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, insistiu que o cessar-fogo permaneça em vigor. Netanyahu recebeu nesta segunda-feira Steve Witkoff, enviado de Trump, e Jared Kushner, genro do presidente americano, para conversar sobre os últimos acontecimentos, declarou um porta-voz do governo israelense. O presidente americano Donald Trump disse que o Hamas vai ser erradicado se não cumprir o acordo de trégua com Israel em Gaza. Ele afirmou também que os aliados do Oriente Médio estão preparados para enviar tropas do exército se for necessário. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira em Washington que vai dar ao Hamas uma pequena chance de honrar o acordo de trégua em Gaza com Israel, mas alertou que o grupo será erradicado se não fizer isso. Temos 59 países que concordaram com o acordo, temos paz no Oriente Médio pela primeira vez. Fizemos um acordo com o Hamas. Você sabe que eles serão muito bons, eles se comportarão, serão gentis. E se não forem, nós os erradicaremos se for preciso. Eles serão erradicados e eles sabem disso. Quando questionado sobre avaliações anteriores do Pentágono de que a China poderia tentar invadir Taiwan em 2027, Trump expressou dúvidas sobre essa possibilidade. Acho que ficaremos bem com a China. A China não quer fazer isso. Em primeiro lugar, os Estados Unidos são, de longe, a potência militar mais forte do mundo. Nem chega perto, nem perto. Temos o melhor equipamento, temos o melhor de tudo, e ninguém vai mexer com isso. E não vejo isso de forma alguma com o presidente Xi. Acho que vamos nos dar muito bem no que diz respeito a Taiwan e outros. Agora, isso não significa que não seja a menina dos olhos dele, porque provavelmente é, mas não vejo nada acontecendo. Reafirmando a potência militar americana como a maior do mundo, Trump deu a entender indiretamente que poderia defender Taiwan de um possível ataque da China. Taiwan tem governo próprio, eleito democraticamente, e se considera um estado independente. Mas é uma província rebelde para a China, que entende que a ilha segue fazendo parte de seu território. O presidente americano terá a primeira reunião em seu segundo mandato com o líder chinês Xi Jinping quando ambos visitarem a Coreia do Sul no fim desse mês, para uma cúpula Ásia-Pacífico. O governo da Rússia afirmou hoje que não foi estabelecido nenhum prazo concreto para o encontro entre Putin e Donald Trump. Na semana passada, os dois concordaram em se encontrar em Budapeste para chegar a uma solução para a guerra na Ucrânia. A Rússia ainda mantém uma série de exigências para encerrar o conflito.
E aconteceu hoje também um encontro entre o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e líderes europeus. Eles voltaram a apoiar os planos de Donald Trump para pôr fim à guerra da Europa. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e líderes europeus apoiaram nesta terça-feira os esforços de paz do presidente americano Donald Trump e respaldaram que a atual linha de frente deve seguir como ponto de partida nas negociações com a Rússia. Trump tenta acabar com 3 anos e meio de conflito provocado pela invasão russa da Ucrânia. Na semana passada, o republicano pediu às partes que interrompam os combates onde estão. Um comunicado conjunto que afirma o apoio de maneira veemente à posição do presidente Trump de que os combates devem cessar imediatamente foi assinado pelos líderes da Ucrânia, União Europeia, França, Reino Unido, Alemanha, Itália, Polônia, Dinamarca e Finlândia. Cabe à Ucrânia decidir por si mesma sobre seu território, cabe aos europeus decidir sobre sua segurança. É assim que as coisas podem avançar, em nenhum outro contexto. Após uma conversa por telefone na semana passada, os presidentes da Rússia e dos Estados Unidos anunciaram que vão se reunir na Hungria para buscar uma solução para a guerra na Ucrânia. Trump disse que o encontro com Putin deve acontecer dentro de 2 semanas, mas o governo da Rússia afirmou nesta terça-feira que ainda não foi estabelecido nenhum prazo concreto para a reunião de cúpula, o que esfriou as esperanças dela acontecer em breve. Discutimos com Marco Rubio a situação atual e como podemos preparar uma versão da próxima reunião acordada pelos presidentes da Rússia e dos Estados Unidos. Concordamos em continuar esses contatos telefônicos para entender melhor nossa posição e como avançar na direção certa. Trump, que afirmou que conseguiria solucionar a guerra na Ucrânia em questão de horas ao retornar à Casa Branca, já expressou sua frustração por não ter conseguido avanços em um processo de paz. Putin rejeitou múltiplos apelos por um cessar-fogo e mantém uma lista de exigências que Kiev considera inaceitáveis. Uma corte de apelações dos Estados Unidos autorizou o presidente Donald Trump a enviar soldados para a cidade de Portland, no estado de Oregon. A região foi alvo de protestos contra a polícia imigratória. Uma corte de apelações dos Estados Unidos concluiu nesta segunda-feira que o presidente americano Donald Trump pode enviar a Guarda Nacional para Portland, apesar das objeções de autoridades do estado do Oregon, onde são realizados protestos contra as operações de combate à imigração. Por 2-1, o Tribunal do 9º Circuito decidiu em favor do Departamento de Justiça e suspendeu uma ordem de outra corte que impedia o envio de soldados para Portland. A decisão é uma vitória jurídica para Trump, que ordenou no mês passado o envio de 200 soldados da Guarda Nacional para Portland. Autoridades do Oregon afirmam que o reforço é desnecessário, porque os protestos, em sua maioria, não sobrecarregam as forças de ordem locais. O presidente americano ordenou uma campanha de deportação em massa que seu gabinete tem executado agressivamente em cidades e estados governados por democratas. As ações de agentes em locais de trabalho e residências geraram manifestações em várias cidades, que Trump decidiu enfrentar com militares, aumentando a tensão em um país polarizado. A Europa formou maioria para proibir a importação de gás natural da Rússia a partir de 2027. A maioria dos Estados-membros da União Europeia aprovou nesta segunda-feira a proibição da importação de gás natural russo para o bloco a partir do final de 2027. A medida proposta em maio pela Comissão Europeia foi estabelecida durante uma reunião dos ministros da Energia, realizada em Luxemburgo, e deverá agora ser debatida no Parlamento Europeu. Com o fim desses fornecimentos, há muito reivindicado por Washington e Kiev, a União Europeia pretende cortar uma importante fonte de financiamento da guerra que a Rússia trava na Ucrânia. What we must not forget is that Russia is the aggressor and Ukraine is the victim here. O que não podemos esquecer é que a Rússia é o agressor e a Ucrânia é a vítima. Portanto, pressionar a Ucrânia como vítima não é a abordagem correta, não apenas para a Ucrânia, mas também para a segurança europeia e global, porque se a agressão der resultados, servirá como um convite para usá-la em outros lugares também. A União Europeia tenta deixar de importar combustíveis russos desde a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022. Embora tenha reduzido quase totalmente a importação de petróleo, o bloco ainda mantém uma dependência significativa de Moscou para o fornecimento de gás natural.
A Eslováquia e a Hungria, países sem acesso ao mar e muito dependentes dos hidrocarbonetos russos, opõem-se firmemente a esta proibição, mas ficaram em minoria. A Dinamarca, que exerce a presidência rotativa da União Europeia até o final do ano, espera conseguir uma adoção definitiva antes de 2026. Nicolas Sarkozy se apresentou nesta terça-feira na penitenciária de La Santé, em Paris, para cumprir a pena de 5 anos por associação criminosa. Ele foi condenado por financiamento ilegal na campanha de 2007. Nicolas Sarkozy se tornou nesta terça-feira o primeiro ex-chefe de Estado francês a ser preso desde o fim da Segunda Guerra Mundial, por acusações relacionadas ao financiamento ilegal com dinheiro líbio de sua campanha eleitoral de 2007. Várias pessoas se reuniram diante da casa do ex-presidente para expressar solidariedade. Era importante para nós. Viemos aqui porque o que está acontecendo hoje é simplesmente inacreditável. Colocar um presidente da República que não pôde se beneficiar da presunção de inocência na prisão é simplesmente inaceitável. E queríamos lhe demonstrar nosso apoio a ele e a toda a sua família. Achei muito emocionante que, apesar de tanta gente na madrugada para uma reunião que foi organizada muito rapidamente, venham aqui apenas para testemunhar sua tristeza e um pouco também de sua revolta. Depois de se despedir da esposa Carla Bruni, Sarkozy se dirigiu para a prisão parisiense de La Santé, onde foi determinado que deve cumprir uma pena de 5 anos de prisão por associação ilícita, condenação imposta por um tribunal em setembro. A defesa do ex-presidente já solicitou sua liberdade condicional, como a legislação permite para os detentos que têm mais de 70 anos quando entram na prisão. A justiça terá 2 meses para tomar uma decisão. Au moment où nous parlons, la demande de mise en liberté de Nicolas Sarkozy a été déposée. No momento, foi apresentado um pedido de libertação de Nicolas Sarkozy. Desde o momento em que ele entrou na prisão, os critérios que justificam sua detenção não se aplicam mais. Pode-se argumentar ou temer que ele poderia não comparecer ou não permanecer à disposição da justiça. Às 9h35, um pouco antes do horário previsto, ele estava em frente à prisão para ser encarcerado. Não há risco de reincidência, não há risco de destruição de provas, não existem provas. Não há risco de intimidação de testemunhas. Pas de risque de destruction de preuves, il n'y a pas de preuves. Pas de risque de pression sur les témoins. A condenação do ícone da direita francesa foi acompanhada de polêmica, já que o tribunal ordenou sua prisão sem aguardar o resultado de seu recurso. O julgamento de apelação deve acontecer nos próximos meses. Sarkozy, que já usou uma tornozeleira eletrônica no início do ano, acumula outras 2 condenações por corrupção, tráfico de influência e financiamento ilegal de campanha em 2012, além de ser alvo de outros processos. As autoridades portuguesas identificaram alguns erros que podem ter provocado a queda do elevador da Glória, que matou 16 pessoas no mês passado. De acordo com o relatório, o tipo de cabo utilizado não era certificado para o transporte de pessoas e inadequado para esse tipo de atividade. O elevador da Glória, que descarrilou em Lisboa em setembro, causando a morte de 16 pessoas, tinha um cabo defeituoso. Foi o que revelou a investigação oficial nesta segunda-feira, que recomendou deixar fora de operação esses veículos históricos da cidade até garantir sua segurança. O acidente ocorreu em 13 de setembro. O descarrilamento do bondinho, que bateu em um edifício, expôs os receios sobre a segurança dessa atração turística popular. Em uma primeira nota, publicada 3 dias após a tragédia, o Escritório de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos e Ferroviários, conhecido pela sigla GPAF, afirmou que um cabo que conectava 2 cabines havia se desprendido pouco antes do acidente. O relatório preliminar do escritório, divulgado nesta segunda-feira, indicou que o cabo em questão não atendia às normas estabelecidas pela empresa de transporte da cidade, a CCFL. Os demais elevadores da cidade estão fora de serviço desde o acidente, e o GPAF pediu que permaneçam assim até que os inspetores confirmem se possuem sistemas de frenagem capazes de imobilizar as cabines em caso de ruptura do cabo. 5 portugueses e 11 estrangeiros morreram no acidente com o elevador da Glória, que também deixou 20 feridos, segundo o balanço mais recente. Um tribunal da Eslováquia sentenciou a 21 anos de prisão o autor do atentado contra o primeiro-ministro Robert Fico. Um tribunal da Eslováquia condenou nesta terça-feira a 21 anos de prisão o homem que atirou e feriu gravemente o primeiro-ministro Roberto Fico em maio do ano passado, na cidade de Handlovar, no centro do país.
Juraj Cintula, um poeta de 72 anos, deu 4 tiros em Fico a curta distância. O primeiro-ministro é um dos poucos líderes da União Europeia que mantém vínculos estreitos com o presidente russo Vladimir Putin. Depois de ser detido no local do crime, o acusado afirmou que atirou com a intenção de ferir o premier e não de matá-lo. A polícia, ele disse que pretendia protestar contra as medidas adotadas pelo governo, como a suspensão da ajuda militar à Ucrânia, que enfrenta a invasão da Rússia desde fevereiro de 2022. Cintula foi condenado por crimes de terrorismo. O juiz do caso argumentou que ele atuou com a intenção de impedir o bom funcionamento do governo. Respeitamos a decisão judicial de hoje, mas provavelmente entraremos com um recurso. No passado, a Suprema Corte da República Eslovaca já se pronunciou sobre um caso semelhante e também será o órgão de apelação neste caso. A Suprema Corte apresentou anteriormente o parecer jurídico de que os critérios para qualificar o ato como um ataque terrorista não foram atendidos. Após ser baleado, o primeiro-ministro eslovaco passou por 2 cirurgias e ficou quase 2 meses em recuperação, antes de conseguir reassumir plenamente suas funções. E o parlamento japonês elegeu nesta terça-feira Sanai Takaichi como primeira-ministra, a primeira mulher a ocupar o cargo na história do país. Pela primeira vez, o Japão nomeou uma mulher como primeira-ministra. Nesta terça-feira, a líder do Partido Liberal Democrata, Sanai Takaichi, foi nomeada pelo parlamento em Tóquio para chefiar o governo. O cargo será formalmente assumido após uma reunião com o imperador Naruhito. Takaichi e o opositor de direita Partido de Inovação do Japão fecharam um acordo de coalizão na véspera, abrindo caminho para sua eleição. Ela é vista como uma alinhadora nacionalista. No início do mês, Takaichi havia sido eleita presidente do PLD, mas sua nomeação para o cargo de premier fracassou inicialmente após o colapso da coalizão com o partido Komeito, que deixou o governo e provocou uma crise política interna. O novo acordo com o PIJ permitiu a Takaichi superar o impasse e assumir o comando do executivo japonês. E no próximo bloco, o professor chama a atenção de estudante e é agredido por pai de aluna. E a operação da polícia contra postos de combustíveis ligados ao PCC. Um professor de 53 anos foi agredido com 9 socos por um pai dentro do Centro Educacional 4 do Guará, no Distrito Federal. A confusão começou após ele pedir que uma aluna parasse de mexer no celular durante a aula. As imagens mostram o momento que o homem entra na sala de coordenação e dá uma sequência de socos na cabeça do educador. Nas imagens ainda é possível ver a filha do agressor tentando separar a briga e aplicando um mata-leão no próprio pai para impedir que ele continuasse as agressões. Segundo o professor, a agressão aconteceu depois que ele chamou a atenção da aluna, que se recusava a copiar o conteúdo do quadro. Ele sugeriu ainda que ela deve ter chamado o pai e ele foi tirar satisfação. Em depoimento, o Tiago Lenin Souza afirmou que a filha ligou dizendo que o professor teria xingado a estudante. Ele também admitiu ter partido para cima do docente. O agressor deve responder pelos crimes de lesão corporal, injúria e desacato. A Polícia Civil foi às ruas da Baixada Santista em uma operação que teve como alvo postos de combustíveis. Os estabelecimentos estão relacionados ao empresário Mohamed Hussein, suspeito de comandar a lavagem de dinheiro do PCC. 6 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta terça-feira. 3 deles ficam em Praia Grande, 2 em Santos e 1 em Araraquara. Os locais têm relação com o empresário Mohamed Hussein Mourad, suspeito de comandar a lavagem de dinheiro do primeiro comando da capital. 5 postos pertencem a Pedro Furtado e 1 a Luiz Ernesto Franco Monegato. Os 2 também foram alvos da Operação Carbono Oculto, por relação com Hussein. Gouveia é o maior dono de postos entre os alvos. Ele é sócio em ao menos 56 dos 251 estabelecimentos. Em nota, a empresa afirmou que desde março já havia identificado algumas inconsistências e iniciado o processo de distrato com alguns postos. Segundo a nota, os contratos foram rompidos e os estabelecimentos estão em fase de retirada da marca.
A companhia ainda disse que apoia as investigações e reafirma que não compactua, em hipótese alguma, com práticas ilegais. A operação, considerada a maior da história do Brasil contra o crime organizado, teve como alvos mais de 350 pessoas e empresas suspeitas de ajudar o PCC a esconder o dinheiro obtido nos crimes. Segundo autoridades da Fazenda de São Paulo, o grupo sonegou mais de 7,5 bilhões de reais em impostos. Uma mulher de 22 anos foi atropelada após uma discussão com um colega de trabalho em um posto de combustíveis no estado de Minas Gerais. O motivo da confusão foi a divisão de tarefas entre os dois. Uma câmera de monitoramento flagrou o momento em que um rapaz de 19 anos entra em um carro e acelera o veículo em direção à mulher. Ela foi prensada contra uma parede. Na sequência, ele dá a marcha ré e avança contra a vítima novamente. A mulher teve múltiplas lesões e precisou passar por cirurgia. O suspeito fugiu e abandonou o veículo. De acordo com a Polícia Militar, os dois funcionários se desentenderam durante o expediente por conta da divisão de tarefas. O fisiculturista Ricardo Nolasco dos Santos, conhecido como Cadu Santos, morreu no Rio Grande do Sul aos 31 anos. A causa da morte não foi divulgada. Cadu foi 11 vezes campeão de fisiculturismo e bicampeão geral do Muscle Contest. O corpo dele foi velado na tarde de hoje em Novo Hamburgo. E a seguir, Clube do Grito reúne dezenas de pessoas após viralizar nas redes sociais. E ainda, Museu do Louvre se manifesta após deboche sobre segurança das janelas. Em um parque de Londres, dezenas de jovens se reuniram para gritar juntos e liberar a tensão. Um fenômeno que viralizou no TikTok e virou um remédio para relaxar muita gente. Gritar a plenos pulmões ou aos quatro cantos. Em Londres, um grupo valida qualquer iniciativa que sirva para estimular a garganta a produzir muitos decibéis. Os participantes, em sua maioria com 20 anos, se reuniram no fim de semana no topo da colina de Hampstead Heath, a oeste da capital. O Esquadrão do Grito é o conceito de soltar um grito coletivo e catártico. É uma espécie de inspiração para a terapia de grupo, também chamada de terapia do grito, para extravasar frustrações sobre as quais não consegue falar. Mona Sharif é a organizadora do Clube do Grito londrino, que cresce rapidamente em popularidade no TikTok e chegou à Grã-Bretanha vindo dos Estados Unidos. Uma pessoa disse que dormiu muito bem depois do grupo, e foi ótimo ouvir isso. Teve outra que falou sobre o aspecto comunitário, que veio sozinha, e como tem lidado com a solidão e dificuldade de fazer amigos. Participando do grupo de gritos, acabou saindo com pessoas para jantar. É muito bom ouvir isso. Julia DeWitt, professora de 29 anos, está feliz de que muitas mulheres que frequentemente são encorajadas a manter a calma e a serenidade tenham participado do encontro. Muitas vezes somos quietas, calmas o máximo que podemos, mas acho que muitas vezes estamos passando por muito estresse. Especialmente como professora, estou cercada por crianças e preciso manter a calma. Então agora é a minha hora de gritar. Ter uma comunidade enorme de pessoas com ideias semelhantes, gritando para o céu ou para as pessoas, é exatamente o meu tipo de coisa. Adoro ser descontrolada e louca. Segundo uma pesquisa da YouGov para a Universidade UCL, publicada em setembro, 2/3 dos jovens na Grã-Bretanha enfrentam problemas psicológicos relacionados principalmente aos seus estudos ou situação financeira. Por isso, poder gritar sem censura pode ser um excelente remédio para o corpo e para a mente. Trocando o verbo até que faz sentido. Quem grita, seus males espanta. A Organização da ONU para a Alimentação e Agricultura afirmou hoje que os desmatamentos diminuíram em todo o mundo. A FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, destacou nesta terça-feira que os desmatamentos e incêndios que reduzem a superfície florestal mundial diminuíram seu ritmo, mas alertou que no Brasil o problema ainda se propaga muito rapidamente.
Considerando as plantações florestais, a perda líquida de florestas foi de 4,12 milhões de hectares por ano no período de 2015 a 2025, ou seja, 2 ou 3 vezes menos do que entre 1990 e 2000. No entanto, os ecossistemas florestais do mundo continuam enfrentando grandes dificuldades, com um ritmo de desmatamento ainda muito elevado, de 10,9 milhões de hectares por ano. O comunicado sobre sua avaliação dos recursos florestais mundiais, realizado a cada 5 anos, explicou que o desmatamento equivale a mais de 12 km² de florestas destruídas por hora. A FAO, aludindo à complexidade das dinâmicas do uso da terra, não apresenta razões detalhadas para explicar o desmatamento. A maior parte ocorre nas zonas tropicais, onde se concentra 88% do desmatamento mundial e particularmente na Amazônia, onde a agricultura exerce a maior pressão. O Brasil é responsável por mais de 70% desta perda líquida, com 2,94 milhões de hectares por ano, embora abrigue 12% das florestas do planeta. Segundo o observatório Global Forest Watch, a destruição das florestas tropicais virgens atingiu em 2024 um ritmo nunca visto desde 2002, principalmente devido às queimadas. Por outro lado, em 2023, a Amazônia se beneficiou das medidas de proteção impulsionadas pelo governo brasileiro. Em novembro, o país será anfitrião da COP30, a Conferência da ONU sobre o Clima, que acontecerá em Belém do Pará, onde as florestas serão um dos temas centrais. A administração do Museu do Louvre saiu em defesa da qualidade das vitrines que abrigavam as valiosas joias roubadas no último domingo após sarcasmo publicado por um jornal francês. A direção do Museu do Louvre defendeu nesta terça-feira a qualidade das vitrines que continham as joias roubadas no domingo, em resposta a um artigo publicado pelo jornal satírico francês Le Canard Enchaîné, que afirmou que as vitrines ultramodernas eram aparentemente mais frágeis que as antigas. A direção da instituição parisiense disse à AFP que o Museu do Louvre afirma que as vitrines instaladas em dezembro de 2019 representaram um avanço considerável em termos de segurança, pois os equipamentos antigos estavam claramente obsoletos e, se não tivessem sido substituídos, teriam forçado a retirada das obras da exposição pública. O grupo de ladrões precisou de apenas alguns minutos para entrar na Galeria Apollo, que acessou por meio de um elevador de carga externo. Eles usaram uma serra circular para quebrar várias vitrines e roubaram 9 joias. Na fuga, deixaram para trás uma das peças. O Le Canard Enchaîné alega que uma antiga vitrine blindada, instalada na galeria na década de 1950, equipada com um sistema que ao primeiro sinal de alerta lhe permitia desaparecer em um cofre escondido em sua base, teria impedido o roubo se tivesse permanecido no local. A direção do Louvre insiste que esse sistema, equipado com um novo mecanismo na década de 1980, estava obsoleto, com incidências de bloqueios quando as laterais desciam. Também explicou que após diversos estudos iniciados em 2014, foram encomendadas 3 novas vitrines que atendiam a todas as garantias necessárias, incluindo as 2 que foram quebradas no domingo. Hoje tem Copa Sul-Americana. O Atlético Mineiro foi ao Equador para enfrentar o Independente Del Valle pela partida de ida da semifinal do torneio. O jogo começa às 9h30. Amanhã a gente traz todos os detalhes. Gospel News desta terça-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá, você fica muito bem informado no YouTube, Rede Gospel TV Oficial e também no Spotify, Gospel News em 3 minutos. Uma boa noite para todos vocês e até amanhã.